Bom dia. Neste dia de São Lucas, aqui estamos para vos apresentar as leituras do próximo domingo, que é o domingo 29 ao 29º domingo do tempo comum. Estamos no tempo verde. E estas leituras apresentam-nos aspectos políticos. Muita gente pode começar a ver aqui as relações entre a Igreja e o Estado, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que o Senhor governa a história e governa o mundo. Os acontecimentos da história do mundo não lhe são indiferentes. Nós somos os nossos olhos e a decorrer esta guerra atroz na faixa de Gaza, as notícias destes dias, daquele hospital, quem foi que atingiu o hospital, foram estes, foram aqueles, pobres dos atingidos, pobres das vítimas, pobres daqueles que sofrem, daqueles que não têm culpa nenhuma, desta gente que é joguete dos interesses do mundo. Pois, a primeira leitura apresenta-nos, é de Isaías, e apresenta-nos a cena da Babilónia, quando já o Império Babilónico começa o seu declínio. Vislumbra-se a vitória do rei da Pérsia, Ciro, que tem vencido exército sobre exército até realmente chegarem às portas de Babilónia e Babilónia, a poderosa Babilónia, entrega-se sem luta nas mãos de Ciro e aclama-o como rei. Pois é neste tempo, é nesta altura, que o profeta vislumbra e vê na figura de Ciro um enviado de Deus. Até chama mesmo enviado, chama mesmo ungido, chama-lhe, portanto, Messias. Este Ciro chega à Babilónia como realmente vencedor, mas quer ter um ato de bondade, mandando de regresso à sua pátria os exilados, todos os exilados, libertando todos os oprimidos, os escravos, dando-lhes a liberdade e até protegendo a religião de cada povo, mesmo das minorias. Portanto, adiante disto, não há dúvida que o profeta vê nele um instrumento de Deus, um enviado de Deus. Eu sou Deus e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que se saiba do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e mais ninguém. Portanto, estas palavras dirigidas a Ciro, como se ele fosse alguém que estava dentro da mentalidade do povo eleito, do povo da Bíblia, revela-nos realmente que os governantes podem ter a religião que tiverem, mas se agradarem ao Senhor e cumprirem a justiça, são também reconhecidos pelo Senhor. O Salmo responsorial é um salmo de louvor, o Salmo 95. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Os deuses dos gentios não passam de ídolos, foi o Senhor quem fez os céus. Dai ao Senhor ao família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, adorai o Senhor com ornamentos sagrados, trema diante dele a terra inteira, dizei entre as nações, o Senhor é rei, governa os povos com equidade. E vem a segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É o primeiro escrito do Novo Testamento. Paulo tinha chegado à Grécia, começou por Tessalónica, mas teve que interromper, digamos assim, a sua missão, a sua pregação, por motivo de perseguições, e, portanto, ele sentiu que o trabalho ficou meio feito e meio por fazer. Portanto, enfim, diremos que ele não se sentiu assim muito satisfeito com aquilo que deixou para trás. Chegou a Atenas, teve aquele desaire também, diremos assim, com um discurso também preparado no Areópago e também realmente os atenienses a dizer-lhe havemos de ouvir falar outra vez. Chega a Corinto, e a Corinto, de uma cidade com 2 portos, uma cidade cosmopolita, mas uma cidade devassa, uma cidade aberta, mas uma cidade, enfim, demasiado ocupada. Então aí Corinto
Paulo em Corinto fica 2 anos e a certo momento começa a pregar somente aos sábados nas sinagogas dos judeus. É quando vem então alguém, um amigo, um grande amigo, Timóteo, vem e dá notícias maravilhosas a São Paulo e lhe diz: olha, sabes, venho de Tessalónica é hoje, naquele tempo, a segunda cidade da Grécia, venho de lá e encontrei uma comunidade fervorosa, uma comunidade florescente, uma comunidade que progride e, portanto, toda a gente gosta de ti, as pessoas gostavam que voltasses, que fosses lá, porque te receberia muito bem, porque devem a fé à tua pregação. Então São Paulo decide-se escrever esta primeira carta e ganha nova força com estas notícias, e daí para diante não mais deixará de pregar o Evangelho, se bem que não deixou, não é? Mas ocupou-se pela sua atividade profissional de fazer as tendas, pois a partir de agora ele será muito mais dedicado à causa do Evangelho. Então, aqui, nesta primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, que é também o primeiro escrito do Novo Testamento, por volta do ano 50, então São Paulo diz assim: recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança. Ora, aqui estão as três grandes virtudes desta comunidade e que deveriam ser também as virtudes de cada um de nós. A atividade da fé, a nossa fé deve ser ativa, o esforço da nossa caridade, a nossa caridade deve ser esforçada, e a firmeza da nossa esperança, portanto a esperança não deve vacilar. E vamos então ao Evangelho, que é realmente o mais importante, a primeira leitura mais importante deste domingo, onde aparece aquela célebre frase, tantas vezes repetida a propósito e a despropósito, de dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o que é que se trata? Trata-se que Jesus está no templo a pregar, conforme temos vindo em São Mateus, e só entrou no templo no capítulo 21 de São Mateus, só sai no capítulo 24, como iremos ver mais adiante. Então ele está no templo e quem vem falar com ele são os fariseus. Eles reuniram-se para deliberar, a coisa foi bem planeada, sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Portanto, eles levam uma lição sabida, planeada, vão colocar uma questão para que Jesus depois escorregue na casca de banana. Então enviaram-lhe alguns discípulos, juntamente com os herodianos, com o partido de Herodes, e disseram: mestre, olha que esta também, hein? Mestre, sabemos que é sincero e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te preocupares com pessoas, com ninguém, não faças exceção de pessoas. Né? Aqui passam escovinha, prestam estes louvores a Jesus, não é? E depois vem então a pergunta maliciosa: diz-nos o teu parecer, é lícito ou não pagar o tributo a César? E Mateus diz: Jesus, reconhecendo ou conhecendo a sua malícia, respondeu: por que me tentais hipócritas? Hipócrita é uma pessoa falsa, é uma pessoa que usa uma máscara para se proteger. Então, por que me tentais hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram, foram logo ao bolso, e eles, portanto não foi só um, apresentam logo a moeda do tributo. E a moeda do tributo, de quem? Então Jesus pega na moeda e diz: de quem é esta imagem? Esta imagem, de quem é esta inscrição? E eles respondem prontamente: de César. Estava lá que era Tibério César, era o denário. E de um lado, e dizia-se que Tibério, filho de Deus. Hein? Era proibido, segundo o Êxodo, ter imagens e, sobretudo, idolatria de invocar outros deuses. Então, eles no templo, no lugar sagrado, eles tinham a imagem, mostra a hipocrisia, afinal. Então, Jesus respondeu: então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta tradução está errada, porque, efetivamente, o verbo não é este de dar, mas é
de devolver. Devolvei a César o que é de César. A moeda é o tributo, paga o imposto. E a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Diz o Gênesis, a primeira leitura. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A pessoa humana. Claro que esta expressão usada tantas vezes para justificar isto ou justificar aquilo, enfim, será uma expressão que fará correr sempre muita tinta. Mas o que é certo é que verdadeiramente os impostos são para se pagarem e são legítimos porque é o bem comum, mas nunca se deve tirar a Deus aquilo que é devido, que é o bem da pessoa. Muito obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.